Isso é assunto também para o nosso comentarista, Walter Nagelstein. Muito boa tarde, Walter. Oi, Cláudio, tudo bem? Abraço a ti e a todos que estão nos acompanhando. Parece que o Brasil é refém de duas coisas nesse momento. Parece que o Brasil é refém de um vírus, infelizmente. Esse número de ontem é absurdo, mais de 3.000 mortes. Eu acho que nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginou que pudesse chegar a 1.000 mortes por dia, chegamos a 3.000. É urgente, sim, uma corrida pela vacina. Essa nova cepa, ela se alastrou rapidamente por todo o país e parece que, pelo que eu tenho acompanhado também no Uruguai, também no Paraguai, também na Argentina, também em outros países aqui da América do Sul, e parece que a América do Sul hoje, em termos mundiais, infelizmente, é o principal foco da questão do coronavírus. Então a gente, infelizmente, é refém do vírus, mas parece que a gente é refém de uma outra coisa no Brasil, que se chama impunidade. E é muito triste o que está acontecendo, porque a gente experimentou uma operação que passou para a história como um dos principais casos de combate à corrupção no mundo. Ela se assemelhava à Operação Mãos Limpas na Itália, onde foi destroçada a organização criminosa que durante anos e anos tomou conta da Itália, né, com ramificações até nos Estados Unidos. A gente vê esses filmes americanos, a máfia em Nova York, sabiam que eram famílias ligadas ali à máfia da Sicília e outras famílias criminosas lá. Aquilo determinou que a Itália fizesse um enorme esforço. Algo mais ou menos parecido, só que a ver com o tráfico de drogas, a Colômbia passou em Medellín e em outras cidades, e o México recentemente tem passado também em relação ao tráfico. E o Brasil experimenta uma outra chaga, que é essa chaga da corrupção, essa praga da corrupção. E esta praga, que é histórica, infelizmente, no nosso país, ela foi enfrentada durante algum tempo por uma operação que envolveu a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça, presidida especialmente pelo juiz Sérgio Moro durante muito tempo. É verdade que o Moro cometeu equívocos. Talvez o maior deles é ter abandonado a magistratura. Mas o que nós vimos ontem foi o Supremo Tribunal Federal consagrar o que, para mim, e eu sei que esses assuntos são polêmicos, um grupo diz uma coisa, acha que o presidente era inocente, e eu não acho isso. Porque eu tenho a capacidade de enxergar que, para além dessas polêmicas, existiu um crime. É como se a gente fizesse uma analogia. Se entrou numa sala e tinha um corpo no chão, e este corpo estava morto, e apareceram testemunhas, e essas testemunhas vieram ao processo. E cada uma dessas testemunhas disse no processo que tinha visto alguém matar aquela pessoa que estava ali morta. Então houve prova produzida, houve prova pericial. Vamos fazer um comparativo aqui para que os ouvintes entendam. Num homicídio, a prova pericial é o auto de necropsia. É um documento que vai lá no início do processo, né, que fala a respeito do morto. Então a gente tem ali a materialidade, que é o corpo do morto, e a descrição de como é que ele morreu. Num outro processo que é como esse, a materialidade, ela é o objeto do roubo, o objeto da corrupção, o objeto da ação delitiva, que a gente chama. E o objeto da ação delitiva, nesse caso, foram os milhões e milhões de reais que foram desviados do Brasil. Só para dar uma noção de grandeza, assim, para quem está nos acompanhando aqui, foi levado do Brasil, se estima, só da Petrobras, mais do que Portugal levou em ouro do Brasil durante 200 anos de exploração da colônia brasileira. Então é uma soma, é uma cifra que é faraônica, que é estratosférica, que é inimaginável. Só o que as delações premiadas recuperaram, né? E nada disso se apagou. Tudo isso está aí. O Marcelo Odebrecht está preso, os diretores da Odebrecht foram presos, os diretores da UTC foram presos, e todas essas pessoas, empresários, políticos, diretores de estatais, da Petrobras, da Transpetro, cada um desses que foi preso prestou um depoimento. Alguns deles fizeram algo que se chama delação premiada, que é um acordo que um acusado faz com o Ministério Público para que ele faça aquilo que no linguajar popular a gente chama de caguetar, né, que é o X9, que ele entregue aqueles outros que participaram do crime. Isso é uma figura que já tinha no direito americano, que se trouxe para cá, que se importou para o direito brasileiro, porque era algo
que as promotorias identificaram como algo muito eficiente na elucidação de crimes. Então isso recentemente foi trazido para cá para o direito brasileiro. Tudo isso foi produzido pela Lava Jato, né? Se identificou tudo isso, tem um corpo, tem um autor, e toda essa prova dizia o seguinte: olha, tinha um chefe desse esquema, ou alguns chefes, né? Mas acima de alguns grandes chefes tinha um chefe maior ainda. E esse chefe era o líder de um esquema que era político, partidário, sindical, e que tinha um propósito: a sustentação de um projeto político à frente do nosso país. E isso foi desmascarado na Lava Jato. Então, a gente, se quiser ir para o lado da tecnicidade jurídica, dizer o seguinte: olha, mas o juiz tem que ser sempre imparcial. Bom, esse sim é o mandamento do processo. Mas a gente não pode desconhecer, por outro lado, que em todas as comarcas, Brasil afora, seja lá em Erval, no sul do estado, seja lá em Sananduva, no norte do estado, seja lá em Itaqui, no oeste do estado, ou aqui em Capão da Canoa, no leste do estado, em todas as comarcas, o juiz e o promotor sentam lado a lado nas audiências, trabalham lado a lado no foro, conversam todos os dias. Isso nunca foi crime. E o que os ministros do STF ontem, começando pelo ministro Gilmar Mendes, disseram foi que o juiz e o promotor não podem conversar. O juiz e o promotor não podem, evidentemente que eles não podem combinar resultado, mas que eles não podem ter amizade, que eles não podem ter nenhum grau de relacionamento, que isso eiva de nulidade todo o processo. E acabaram passando por cima da primeira instância, passando por cima da segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, localizado em Porto Alegre, que é por cima da terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília, e lá, no final das contas, quando esse processo já estava julgado, né, desconhecendo ou querendo desconhecer que tem um corpo, como eu disse, tem um morto, querendo desconhecer que tem testemunhas que apontavam quem é que era o autor, simplesmente anular tudo isso, quase que como dando uma bofetada na cara do brasileiro, naquele que acredita sim que é preciso combater a impunidade e que quer acreditar na justiça. Quando o ministro Gilmar Mendes diz que a justiça estava desmoralizada, para mim parece que ele vive num palácio e vive alienado da realidade do Brasil. Porque a justiça se desmoraliza exatamente a partir desse tipo de decisão, né, que desconhece todo um processo, que desconhece um clamor de uma sociedade que não aguenta mais a impunidade e que quer que haja punição a quem efetivamente, num processo, se comprove que é culpado. Nada disso que houve ontem, Cláudio, Yasmin, ouvintes, apaga os bilhões e bilhões de reais que foram levados no nosso país, os grandes esquemas de corrupção, as delações premiadas. Agora, infelizmente, é forçoso que se reconheça que, a partir do superpoder que é dado a um ministro, ele pode, sem requerimento, sem pedido, sem nada, simplesmente a seu bel prazer, pinçar um processo que está lá parado, porque assim como esse, tem centenas e centenas de outros habeas corpus de réus de nenhuma importância lá no Supremo Tribunal Federal e que nunca foram puxados, que nunca foram pinçados, que nunca foram pautados e que estão lá aguardando com esses mesmos argumentos. O que eles fizeram no dia de ontem, que para mim é um dia de infâmia, celebrado somente por aqueles que, de forma religiosa, querem acreditar que o Lula era inocente. O Lula não é inocente, ele é o chefe, o artífice desse esquema, serve só para esses. O que eles fizeram, estes juízes do STF, numa decisão política, foi declarar a parcialidade de um juiz. E quem declara a parcialidade desse juiz? Exatamente outros juízes que foram nomeados pelo réu e que, portanto, da mesma forma tinham interesse. E pior ainda, usando provas, ou se valendo de provas, que no direito existe uma outra teoria, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. As provas ilegais, elas não podem ter valor, elas não podem ser aceitas, elas são imprestáveis para um processo penal. E eles se valeram de uma prova que foi produzida a partir de um hackeamento de um cidadão que se chamou Walter Delgatti Neto, que não se sabe como, num determinado momento, procura a ex-deputada Manuela Dávila. Ela diz que ela não tem interesse, ou pelo menos relata isso naquele assunto, e encaminha eles para um site que se chama Intercept, que era conduzido aqui pelo marido do Jean Willis, era ele o líder desse site, e simplesmente este Walter Delgatti Neto, hacker, entrega
ao marido do Jean, todo o conteúdo daquelas escutas ou daqueles hackeamentos ilegais que ele fazia e que envolvem a quebra do sigilo do Telegram do Sérgio Moro ou do suposto Telegram do Sérgio Moro e dos procuradores do Ministério Público Federal de Brasília e de outras tantas autoridades no Brasil, e que não se sabe também, como disse ontem o próprio ministro Cássio, se essa prova é fidedigna, se ela corresponde ou não, porque ela não foi periciada. Então tem uma série de questões que parece que o STF, para fins de simplesmente atender a uma decisão política, que infelizmente também se aproveita de um momento muito difícil da sociedade brasileira, que é uma pandemia onde as pessoas não podem se aglomerar para fazer sequer uma manifestação de contrariedade a isso, que também seria um direito constitucional, se aproveita desse momento, desse triste momento, para solapar, para ferir de morte a esperança do brasileiro e para consagrar a impunidade, tornando impunes ou inocentando, porque na verdade, no final das contas, é inocentar aquele que era o chefe do maior esquema de corrupção que o nosso país já teve e servindo para reforçar uma narrativa de que o Lula era inocente. Essa é a narrativa que está aí até nos outdoors de Porto Alegre, que ele foi vítima de um complô e que, portanto, reacende uma candidatura à presidência da República que atende a um grupo, a um setor, a um segmento que era esse, da esquerda, que não é pequeno, que na eleição passada, vamos lembrar, fez 49 milhões de votos, que agora, na última eleição de Porto Alegre, fez uma votação significativa e que, para eles, na verdade, não interessa se o representante deles é inocente, é culpado. O que interessa para eles, de fato, é que eles possam ter um representante, com perdão da redundância, político que represente ou que expresse a sua visão de mundo, mesmo que essa visão de mundo tenha as mãos sujas com todo o dinheiro que foi levado e que poderia estar sendo aplicado em hospitais e que, por exemplo, foi investido em estádios para a Copa do Mundo. É um dia triste, é um dia de infâmia, como eu disse. Eu acho que é um dia que o brasileiro tem que se envergonhar, porque, sim, tinha razão o ministro, a Justiça do Brasil foi desmoralizada. Muito bem, obrigado, Walter, pelo comentário. Um grande abraço, um ótimo trabalho e a gente espera aqui na próxima quarta-feira. Obrigado, Cláudio. Um grande abraço para vocês. Obrigado. Tá aí, então, um comentário do nosso colega Walter Nagelstein.